Salmo de número 133, a epígrafe do mesmo nos diz a excelência do amor fraternal. Pelo menos 3 tipos de amor, né? O fraternal, ágape, filéu e ainda o quarto, o eros, mas este aqui, a excelência do amor fraternal. Também conhecido dentro da classificação dos salmos, os salmos de rolagem, onde ou dos degraus, aonde o povo vinha a Jerusalém nos dias de festas, Pentecostes, festa das primícias, festa dos tabernáculos. Então eles vinham cantando, louvando a Deus, e esse é um dos salmos. Diz assim o texto: ó, repita comigo, ó, está fraco. Eles vinham alegres. Eu não sou do coral, né? Mas vamos lá. Ó, banda. Ó, a igreja. Ó, isso, é assim que Deus vê. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Você pode glorificar o nome do Senhor? Glória a Deus. O salmo dividido então numa declaração, onde o Senhor fala, é bom e suave que os irmãos vivam em união, e pelo menos mais 2 metáforas prosseguem na sequência, comparando como óleo precioso, como orvalho de Hermon, e ele encerra com uma ordenança de Deus, e é isso que o Senhor quer de mim e de você nessa noite, que a sua bênção nos alcance, porque a ordenança dele é para que com a igreja que está unida, glorificando e exaltando o nome do Senhor, fazendo a sua obra, isso é bom e suave. Essa é a declaração do Senhor. Você recebe? Amém? Glória a Jesus. Então, irmãos, esta comunhão, esta união, ela deve estar na nossa rotina, ela deve ser algo permanente. Esta união, ela deve estar ali no casal, na família, no ministério, na igreja do Senhor, porque nessa união, a bênção de Deus é atraída, ou seja, na união, esta comunhão, não só entre os irmãos, mas principalmente com Deus, é que atrai a bênção de Deus. Mas se a união atrai a bênção de Deus, a desunião não agrada a Deus. Então nós vemos que o texto, ele fala a respeito disso, uma desunião, um desacordo, uma perda de relacionamento, isso não agrada a Deus, isso não é bom, e nem suave é, mas o contrário, a união, aleluia, a comunhão é bom e suave. Mas nós nos deparamos, infelizmente, nesse andar cristão, nesses relacionamentos, no nosso dia a dia, às vezes há algum conflito, há alguma crise, e assim, irmãos, diferença de pensamentos, diferença de ideias, diferenças de decisões, normal, cada um de nós tem a nossa formação, tem os pensamentos. Eu posso divergir do Igor em alguma questão, mas isso não nos traz nenhum desconforto, desacordo. Ele coloca a opinião dele, eu coloco a minha, nós discutimos. No mundo da dialética, da discussão, do pensamento, cabe todas as coisas, mas nós não podemos perder a nossa comunhão. Podemos divergir em pensamentos, mas não a comunhão, porque se perdermos a comunhão, nós afastamos a bênção de Deus. Amós 3:3 diz assim: andarão 2 juntos se não tiver comum acordo, ou seja, se não estiverem de acordo, andarão juntos?
Por certo, não. Vão se separar. Você vai para a esquerda, eu vou para a direita. Com você eu não ando mais. Eclesiastes 4:12 diz assim: o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Outro exemplo de união. Nós vamos andar com mais rapidez, mas perceba, e eu quero trazer este exemplo, quando um casal resolve dizer assim: pastor, vamos nos separar. Os pensamentos já não são mais os mesmos, a gente perdeu aquele clima, incompatibilidade de gênio. Irmão, pode ter plena convicção, se o casal tomou essa decisão, um ou outro, e às vezes até os dois, primeiro, perderam a comunhão com Deus. Ih, pastor, está pesado, hein? Estava tão bom a conversa no início. Primeiro você perde a comunhão com Deus, depois você perde a comunhão comigo. Porque se nós estivermos ligados com Cristo, estivermos unidos com o Senhor, não vai acontecer esta separação. Amém? É porque um já largou, já se distanciou do Senhor. E aí ele está com a mente, com o pensamento em outras coisas, em outro lugar, e aí já ele não ama mais a esposa, já não a trata com o devido respeito, já não cumpre com as suas obrigações, e aí, primeiro perdeu a comunhão com Deus, depois rompeu-se o casamento. Então nós temos que tomar cuidado com essas coisas, de não perder a comunhão com o Senhor, porque estando em comunhão com o Senhor, as demais coisas, elas vão se manter inabaláveis, porque a vontade do Senhor é que a bênção dele nos alcance. E aí nós passamos, nesses últimos dias que a igreja do Senhor milita na face da terra, passamos por alguns problemas. Por que a gente afirma que perdeu a comunhão? Ora, Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 13, dizendo assim, o amor é paciente, o amor é benigno, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Se eu não estou suportando mais o meu cônjuge, é que na verdade o amor de Deus já se esfriou em mim, eu já estou distante dele. Se eu estou ligado em Cristo, se eu tenho comunhão com o Senhor, eu tenho comunhão com o meu cônjuge. Veja como é perigoso você perder esta comunhão, porque as consequências são gravíssimas, e isso não agrada a Deus e afasta a bênção do Senhor. Quando há divergência no ministério, entre os obreiros, entre os departamentos, entre os irmãos, primeiro, você está deixando esfriar o amor com Deus. E nessa noite é uma noite de reflexão. Quando Paulo escreve aos Coríntios acerca da ceia, o texto que é lido, que é clássico, ele está ali na verdade exortando, olha, todas as vezes que vocês se reuniram, façam assim. Por quê? Porque estavam se reunindo e não estavam agradando mais a Deus, havia dissensões. Mas o Salmo 133 é como se fosse uma receita de bolo. É assim que Deus quer que eu e você venhamos nos achegar à mesa, à ceia do Senhor nessa noite, unidos para que seja bom e suave perante ao Senhor. Então, entre o ministério, entre os obreiros, entre o departamento, entre os irmãos, não podemos perder esta comunhão. Por quê? Paulo mesmo diz, é o mesmo Espírito. Mas se estamos tendo dificuldades, estamos tendo diferença, se é o mesmo Espírito que opera tudo e todas as coisas, que Espírito é esse que está fazendo eu discutir com Ezequiel? Um de nós dois está fora do contexto.
E aí nós precisamos rever os nossos conceitos. Será que sou eu? Porque a tendência, irmão, não vocês, eu, sempre achar que o outro é culpado. Já percebeu isso? O outro que tem que melhorar, não sou eu. Será? Será que talvez eu que não tenha que rever algumas coisas? Então, primeiro, quando acontece alguma divergência no ministério, primeiro aconteceu a divergência com o Senhor, porque se essa obra é dele, o Espírito que opera aqui é dele, não pode ter divergência, é o mesmo. Eu plantei, disse Paulo, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus, aleluia. Então, a igreja que está unida é uma igreja que agrada ao Senhor, é boa e suave, e esta união é boa e suave na vertical. A ceia é boa, por quê? Ao participarmos da ceia, nós estamos honrando o sacrifício de Cristo. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 3 e 14, diz assim: porque Ele é a nossa paz. Ei, se você chegou aqui, e o teu coraçãozinho, e o Espírito Santo já falou com você, está aí um pouco, né? E você sente a necessidade, e nós vamos estar orando, de você levantar discretamente, e nós vamos orar de olhos fechados, para você apertar a mão do seu irmão, da sua irmã, do seu pai, do seu filho, dar um abraço e dizer assim: me perdoe. Não, ele que tem que me pedir perdão. Libere perdão, me perdoe, faz tempo que eu não te dou um abraço, vamos andar juntos, porque a união agrada ao Senhor. O desacordo afasta a bênção de Deus. Sabe por que às vezes nós não recebemos a resposta de Deus, a bênção de Deus? Porque nós não andamos em comum acordo com o nosso irmão, com a nossa irmã. Afasta a bênção. Mas nessa noite, Deus quer que as bênçãos dele nos alcance. Então a ceia, ela é boa de forma vertical com Deus. Nós honramos esse sacrifício, mas ela também é bênção, é suave de forma horizontal, porque ela traz paz ao ambiente entre os irmãos. Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com e a sem a qual, sem o que ninguém verá o Senhor? A paz ou a santificação? Santificação. Mas por que Deus não falou sem a paz ninguém verá o Senhor? Porque tem coisa que às vezes o camarada não quer ter paz com você, Cátia. Você insiste, mas ele não quer. Então olha só como a palavra de Deus ela se completa: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, a santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém. Mas é só o pastor. Não, é ninguém. Em Romanos 12 e 18, ele completa isso, dizendo assim: se for possível, quando estiver em vós, ou seja, quando depender de você, tenha paz com todos os homens. E aqui é gênero, né? Homens, mulheres, né? Então, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas, naquilo que depender de vós, tende paz. Por isso que partindo de você, tenha paz com o seu irmão, com a sua irmã, entre os departamentos. Tenha paz, tenha paz. Você vai ver que a bênção de Deus vai nos alcançar ainda mais. Agora, tem pessoa que você insiste tanto, mas ela não quer ter paz com você. Então abençoe, deixe ela cuidar da sua vidinha. Você também não é obrigado a ter uma pessoa amargurada, ranzinza, participando do teu café, da tua mesa, né? Não quer, mas não pode depender de você. Quando nós aconselhamos alguns casais, eu sempre digo isso: irmão, nunca, em hipótese alguma, se acontecer esta fatalidade de você precisar se divorciar do seu esposo, da sua esposa, não parta de você. Você não deve ser
aquele que vai motivar, que vai pedir, deixa o outro. Lembra? Primeiro ele já perdeu a comunhão com Deus, depois ele quer perder a comunhão contigo. Então que não seja você que vai estar motivando isso. Deixa a outra parte. No que depender de vós, tenha paz. Segunda, metáfora do óleo precioso. Então, é um óleo precioso, a união. Esse óleo precioso era a unção sacerdotal. Descia sobre a cabeça de Arão, e descia sobre a barba. Olha, quem usa a barba já ficou contente. Descia sobre a barba. Era símbolo de autoridade e experiência. A barba, o tamanho da barba. Desce sobre a barba de Arão, e sobre as suas vestes. Mas primeiro descia sobre a cabeça. Primeiro desce sobre a cabeça, que é Cristo. Esse óleo precioso, na unidade, na união, desce sobre a cabeça, sobre Cristo, que é o cabeça da igreja. Mas também vai alcançar as suas vestes, que é a igreja do Senhor. Na unidade, o Senhor tem bênção. Por gentileza, vem aqui os irmãos aqui, por favor, uma à minha direita. O óleo desce sobre a cabeça, e aí ele vai escorregando aqui, ó, da mão aqui. Aliás, vou pôr na sua cabeça. Só que você é mais alto que eu, né? Mas isso, obrigado. Desce sobre a cabeça, vai atingindo a cabeça aqui, ó, do irmão. Nessa unidade, você levanta a sua mão ali. Se tivesse outro irmão, ia pegar, e esse óleo vai escorrendo pela cabeça, vai entrando aqui, ó, vai chegando aqui no outro braço, vai alcançando ali, ó, vai alcançando ali, vai alcançando ali, vai alcançando aqui, o outro braço vai alcançando ali. Aleluia, obrigado, pode tomar assento. É o mesmo óleo. Não fique separado, não fique distante, chegue junto, porque senão esse óleo vai escorrer e você vai perder. Aleluia, é na unidade que a bênção do Senhor nos alcança. Aleluia, é um óleo precioso, ele toma conta do ambiente pelo seu cheiro. Lembra lá do vaso de alabastro? Toma conta do ambiente, é algo perfumado, um aroma delicioso. Glória a Deus. 1 João 1,7 diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aleluia. Às vezes queremos perdão dos nossos pecados, mas não tenho comunhão com meu irmão. Temos que ler o texto e o contexto, o versículo todo. Quer ter perdão? Tenha comunhão, tenha unidade. A bênção do Senhor nos alcança. Indo para o final, terceira metáfora, segunda metáfora, orvalho de Hermon. E é interessante, né? Israel, Jerusalém, a questão do deserto causticante. Mas lá, irmãos, por incrível que pareça, Deus tem um mistério com aquele povo. Esse monte Hermon é um dos mais altos ali da divisa com a Síria e Jerusalém, um dos mais altos, e por incrível que pareça, até neve se acumula. É o milagre de Deus ou não? Amém? Deus tem algo especial com aquele povo, e esse orvalho serve para quê? Ele vai descendo e vai dando refrigério. Então imagine o andante, né? Quem está marchando ali, indo para sol causticante, sol do deserto, temperaturas altas, sede, mas aí ele recebe pela manhã o refrigério.
A ceia do Senhor é um refrigério para a sua vida. 30 dias se passaram, quem sabe nesse teu andar você foi cansando, se abatendo, você sentiu sede, você sentiu fome, mas nessa noite você vai sentir o refrigério, ao tocar no cálice, ao tocar no pão, ao se alimentar nessa ceia. Deus vai te dar o refrigério, vai renovar as suas forças. Aleluia. O Hermon é um monte alto, imponente, representa Cristo. Ele é necessário e suficiente. Alguém cantou aqui: a presença do Senhor é suficiente. Ele está lá no alto, cuidando de mim e de você. Ele é suficiente. Receba o refrigério quando você estiver participando do ato da ceia. E concluo com a ordenança. Diz assim o texto: porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Nos fala de vida eterna. Participar da ceia do Senhor é ter comunhão com Ele. Renova a nossa esperança que Jesus está voltando buscar a sua igreja, e que eu e você fazemos parte desse povo que vai morar no céu. Você pode glorificar a Deus? Mas aonde que era esse ali? Não é uma posição geográfica, não. É uma posição espiritual, que pode ser nessa noite. Não ali, mas aqui. Aqui é o lugar de perdão. Aqui é o lugar do sacrifício. Aqui é o lugar da comunhão. Aqui é o lugar onde você vai liberar perdão, vai ser perdoado. Aqui é o lugar que você vai receber a paz, não a paz que o mundo dá, mas a paz que o Senhor nos dá. É aqui, é aqui, é aqui, não é ali, é aqui. Nós estamos aqui, é nesse ambiente que o Senhor, o Espírito Santo, nos visitou nessa noite. Se coloque em pé. Glória a Deus. Perdão, perdoando, liberando perdão, Senhor, que não haja raiz de amargura, porque queremos ser, Senhor, bom e suave através desta união. Me ajuda, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Ah, Senhor, aleluia, abençoa a tua igreja também, Senhor, que neste dia, que nesta ceia, que nesses dias que virão, Senhor, nós possamos buscar mais com afinco, ah, Senhor, esta unidade, para que o Senhor venha derramar da tua graça, venha derramar do teu poder, Senhor, e nessa noite, tem misericórdia da sua igreja, Senhor, perdoa os nossos pecados, purifica as nossas vestes, Senhor, e nos coloca dignos diante da tua presença, ah, Senhor, para participarmos da ceia do Senhor. Assim oramos, agradeço a ti, Pai, em nome de Jesus. Irmão Silvano.